passamos a vida a queixar-nos, a reclamar, e porque se nós não temos isto já não fazemos aquilo, e se não temos aquilo já não fazemos outra coisa. E isto entristece o Evangelho. Entristece o Evangelho. Porque aquela gente, eles não têm, mas eles vão. Eles não têm, mas vão. Há pastores que fazem 15, 20 quilómetros, 30 quilómetros no mato a pé para irem a uma tabanca fazer uma celebração, às vezes com 2, 3 pessoas. Porque os irmãos sabem, nós aqui, se temos meia dúzia de pessoas no culto, já nos queixamos que a igreja é assim. Lá, quando se ganha uma alma, uma vida para Cristo, é um triunfo, uma vitória. Porque normalmente lá, quando se ganha uma pessoa, é alguém que está possesso. É alguém que está debaixo de grande opressão maligna, por causa de todos os rituais dos feiticeiros, de tudo aquilo que acontece. Então, porque eles atingem esta liberdade em Cristo, porque eles experimentaram algo na vida deles que eles não sabiam que existia, e porque eles desfrutam desta dimensão tão grande de salvação, para eles Cristo é tudo. E eles sabem que podem morrer, porque acontece, podem morrer, mas eles vão. Eles vão e servem. E isto é impactante, impactante. Isto estou a falar da Guiné-Conakry, estou a falar de algumas partes do Senegal. Em Bissau as coisas são ligeiramente diferentes. Em Bissau nós temos liberdade, não é? Em Bissau nós podemos andar por todo o lado, podemos pregar. Há muita igreja na Guiné. Em Bissau, então, há mais igrejas em Bissau, sei lá o quê. Todos os missionários querem ficar em Bissau, porque apesar de todas as dificuldades que Bissau tem, Bissau ainda é melhor do que todo o resto da Guiné. Quando nós saímos para o interior, as coisas vão se tornando mais difíceis, mas ainda assim há respeito. Nós podemos falar, é óbvio que em alguns lugares em que nós queremos falar, temos que ir falar com o régulo da tabanca, com o imã da tabanca, quando elas são muçulmanas, com o líder da tabanca, se ele for um animista, falamos, mas podemos partilhar, não é? Estamos à vontade, podemos fazer o serviço. Agora, dá para ver também, por exemplo, nós estivemos numa zona da Guiné, fomos com as irmãs, eu já lá tinha estado também, que é a zona do Biombo, onde os feiticeiros fazem, uma das zonas onde os feiticeiros fazem os sacrifícios, onde há montes de balobas, para os sacrifícios de sangue que eles fazem aos demónios, e dá para perceber que as trevas estão concentradas ali. Não é? Também dá para perceber que alguns destes países, eles andam para trás, não melhoram nada, porque os líderes destes países são feiticeiros. Eles são pessoas que estudaram, que não é amém, é misericórdia. Eles são feiticeiros, mas são pessoas que porque estudaram e porque conseguiram, estão à frente das nações, mas ao fim de semana eles vão lá às balobas fazer os seus sacrifícios, fazer os seus pactos com os demónios. E nós até sabemos de líderes que até sacrifícios de crianças faziam, não é? Isto aconteceu na Guiné-Bissau, não é? Enfim, eu não vou falar desta viagem mais, até porque hei de ter a oportunidade para falar disto calmamente e de passarmos algumas imagens para os irmãos. Mas lá em Bissau ainda dizer que numa das viagens que fizemos para o sul, para Buba, para a nossa escola é a melhor escola da região de Kinara, Tombali e Bulama. É a única escola que tem aulas para crianças surdas. Eu digo surdo-mudo, a Cláudia diz que não há mudos, que só há surdos, mas para mim eles são surdos-mudos porque não ouvem nem falam. Portanto, é a minha tradição, não é? E é a única escola que temos cerca de 60 alunos, penso que 57 alunos surdos, mudos, que têm aulas, que são acompanhados com regularidade, e vêm crianças das outras regiões, Tombali e Bulama, para aprender na nossa escola. Também a nossa escola é a única que tem uma boa biblioteca, que nós equipamos, não é? E das outras escolas, quando os estudantes precisam de fazer algum tipo de investigação para irem, por exemplo, para a universidade em que têm que apresentar algum tipo de trabalho, eles vêm à nossa escola usar o nosso material para estudar, para poderem fazer melhor. E até os professores vêm à nossa escola também para fazerem algum tipo de pesquisa. Então isso alegra o nosso coração. Nós sentimos-nos honrados por podermos servir quem precisa tanto. Porque eu devo dizer aos irmãos que nós ganhamos mais do que eles por abençoá-los. Os irmãos acreditam, nós ganhamos mais do que eles por abençoá-los. Porque nós temos esse privilégio
de nos juntarmos aos crentes da Macedónia e de poder contribuir, de poder enviar e ajudá-los. Mas eles enriquecem-nos naquilo em que eles são mais ricos do que nós, em oração. Eles oram por nós, eles oram por nós, eles oram pela Igreja de Benfica, eles intercedem pela Igreja de Benfica. E eu acredito, irmãos, que muito do nosso sucesso, deixem-me pôr entre comas o sucesso, se deve à oração que eles fazem. Porque naquilo em que nós somos abundantes, poderíamos fazer mais e não fazemos, mas naquilo em que eles são abundantes, eles fazem. Eles oram por nós aqui em Benfica, não é? Então, numa das viagens que fizemos para o Sul, emprestaram-me um Jeep, o pastor Zé Paulo emprestou-me o Jeep dele. O Jeep dele tinha andado em campanha, percorreu a Guiné toda, o Jeep estava amassado, massacrado, não é? E como os irmãos sabem, aquelas estradas, aquilo são autênticos autoestradas, não é? De buracos, de buracos. Só para os irmãos terem uma ideia, quem sai de Bissau para Buba, não é? Nós percorremos uma estrada de cerca de 70 km até Jugodur, e é a estrada com mais buracos que eu já percorri no mundo. Mas qual é o que é que aquilo tem de especial? É a única que tem portagem. A gente passa aos buracos todos e paga portagem, não é? Não é em qualquer lado que isto acontece, irmãos. Vamos lá, não é? Porque pagar portagem aqui na Autoestrada do Norte não é favor nenhum. Agora ali não, ali é mesmo um privilégio podermos andar por aqueles buracos todos e tudo isso, não é? E nós fomos, e quando vinhamos de Buba, ficámos em Buba quase uma semana, ficámos de quarta até segunda-feira. Quando vinhamos de Buba, a desviar-me de buracos, fui à berma, nós andamos mais pela berma da estrada do que pela estrada, e quando subi para a estrada, partiu-se-me a barra, o estabilizador da direção do lado direito, não é? Se os irmãos não sabem o que é o estabilizador da direção, aquilo é uma peçazinha que está ligada ao veio do volante. Quando nós viramos, é aquilo que faz virar as rodas. Okay? Pronto. O que aconteceu foi que aquele estabilizador partiu-se, então eu tinha uma roda que virava para um lado e outra que virava para o outro, não é? E foi uma loucura, porque eu parei, tivemos a ver, demos uns pontapés na roda para ela acertar, para ficar direitinha, porque só o pontapé é que a roda ia, não é? E decidimos continuar a viagem. E fizemos 70 km, com só uma roda a virar, uma virava, curvava e a outra ia à direita, não é? De vez em quando nós ouvimos, era a borracha a deslizar no chão, não é? Pronto, entretanto chegámos a Babadinca e, na beira da estrada, procurámos um mecânico. O mecânico veio, levantou o carro, tirou a peça, levou a peça, soldou, porque não havia peça, soldou, pôs 2 barras de ferro para soldar aquilo, pôs aquilo no sítio, e pelo menos já tínhamos direção. E continuámos. 30 km de Bissau tornou a partir, não é? Tornou a partir, e eu disse, bem, já que estamos aqui, já fizemos 70, vamos continuar estes 30 que faltam, não é? Estava eu, o pastor Bifa e as irmãs, não é? O Carlos estava nos projetos dele, já tinha vindo, não é? E a piada foi que em Bissau há umas rotundas muito grandes. Temos a rotunda do aeroporto, depois temos a rotunda que vai para São Paulo, e a graça era que quando eu entrava na rotunda, então tinha que curvar devagarinho para uma roda virar. Então tinha uma roda virada para um lado e a outra ou ia à direito ou tendia a fugir. E eu ia devagar e sabia que a roda ia achar. De vez em quando tínhamos que parar e empurrar a roda para dentro. Aqui, irmãos, se fosse aqui o carro parava, chamávamos o reboque e não anda mais, não é? Experiências, não é? Mas também se isto não acontece, também não temos nada para contar, não é? Nesta manhã eu quero partilhar com os irmãos e convido os irmãos a abrir a Bíblia em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E vamos ler os versículos 6 a 14. E diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 14, versículos 6 a 14. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos a herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, a herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém. É um trecho interessante aqui no livro de Josué, este que fala de Caleb. Se não sabem, Caleb foi um dos 12 espias. Nós lemos isto no texto. Foi um dos 12 espias que, 45 anos antes, quando o povo estava perto da terra prometida, Moisés mandou espiar a terra. Entre os 12 príncipes de Israel, 12 pessoas destacadas de Israel para espiar a terra, Moisés, entre esses 12 estava Caleb e Josué, que foram, viram a terra, espiaram a terra e trouxeram as notícias para Moisés. É verdade que dos 12 espias que foram, 12 dos espias, eles foram profundamente desanimadores e desencorajadores a respeito da terra que Deus havia prometido. Porém, Josué e Caleb, eles trouxeram notícias positivas. E as notícias positivas não tinham a ver com o que eles viram, tinham a ver com o que eles creram no coração. Porque eles viram o mesmo que os outros viram, mas eles viram mais do que aquilo que os outros viram. Eles viram, acima de tudo aquilo que os outros viram, a promessa de Deus para a vida deles. E, irmãos, este é um princípio importante na nossa vida. A vida não é fácil. Nós não podemos dizer, porque somos crentes, que a vida que é sempre assim, que é maravilhosa. Não é verdade, irmãos. A vida é feita com coisas boas e com coisas menos boas. Mas nós temos uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Ele estaria connosco todos os dias, em todo o tempo, cuidando, assistindo-nos para nos fazer chegar àquilo que Ele tem para nós. Estes falaram quão boa era a terra e como, com a ajuda de Deus, poderiam conquistar. Caleb tinha 40 anos de idade. Josué era bastante mais novo do que Caleb, pelo menos uns 10, 12 anos mais novo do que Caleb. Quando isto tudo sucedeu, agora passaram 45 anos. O povo de Israel decidiu conquistar a terra prometida. Moisés morreu e eles chegaram, foram novamente espiar a terra. Agora não foram 12, foram apenas 2. Eu não vou falar disso, falei disso há um tempo atrás aos irmãos. Agora foram, estes 2 foram e voltaram e o povo estava preparado para entrar na terra. Enquanto Josué, que havia tomado o lugar de Moisés, fazia a repartição da terra, porque eles prepararam-se, entraram, conquistaram Jericó e agora estavam ali a pensar como tomar posse de todo o resto da terra. E enquanto Josué estava a repartir a terra pelas 12 tribos de Israel, conforme aquilo que tinha sido dito por Moisés, Caleb vem ter com Josué. E encontramos este texto que nós acabamos de ler. Caleb vem ter com Josué e Caleb reivindica o direito de tomar posse da terra de Hebrom, dos montes. Ele disse, tu lembras-te quando nós viemos, Moisés fez uma promessa a meu respeito. Estavas tu e eu, estávamos os 2. E há uma promessa para mim, para a minha descendência. E eu venho aqui cobrar o direito de conquistar esta terra. A realidade, irmãos, é que Caleb não queria simplesmente entrar no que estava vazio. Ele queria ter a satisfação de desalojar os inimigos que ali se encontravam. Isto é alguma coisa importante para nós, irmãos. Nós queremos às vezes uma vida fácil.
Mas o que nos faz permanecer e o que nos dá verdadeiramente alegria é quando nós vencemos verdadeiramente os grandes obstáculos. É quando nós tomamos autoridade no nome de Jesus e caminhamos, marchamos e conquistamos. Porque conquistar, tomar posse do que não é de ninguém, do que está vazio, isso é fácil. Mas conquistar o terreno do inimigo, afrontar o inimigo, derrotar o inimigo, isso exige de nós determinação, exige de nós propósito, exige de nós convicção na promessa de Deus. E exige de nós o declararmos na nossa vida a promessa que Deus tem colocado no nosso coração. Foi isso que Caleb fez. Há uma promessa de Deus para a minha vida. Há uma promessa de Deus para mim. E a promessa de Deus para mim não é ocupar o que está desocupado. É ir e expulsar aqueles que indevidamente estão onde não deviam estar para que eu possa tomar posse da terra. O meu desejo é expulsar os inimigos. O meu desejo é preparar a terra, é cultivar a terra. O meu desejo é alimentar-me do fruto da terra que eu vou conquistar por promessa divina para a minha vida. Caleb não queria apenas chegar lá. Então, irmãos, nós vamos considerar rapidamente algumas coisas que... Os irmãos desculpem, mas eu vou precisar de beber água. Vamos considerar algumas coisas interessantes nesta história. Primeira coisa interessante. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Amém? Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Esta ideia de que nós somos todos formatados da mesma maneira não é verdade, irmãos. Deus respeita cada um de nós. Foi Deus quem nos criou. Deus respeita a individualidade de cada um. É verdade que como corpo, como igreja, nós temos que ter uma visão coletiva. Mas também é verdade que como pessoas individuais, Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada um de nós. O que é dramático, irmãos, muitas vezes, deixem-me abrir aqui um parênteses e eu ver se eu não saio do meu ponto. O que é dramático muitas vezes, irmãos, é que nós vimos este púlpito, nós ensinamos a igreja, esclarecemos a igreja, pregamos a palavra de Deus, mas depois algumas pessoas vão para casa, vão para a internet, vão à procura do pregador A, do pregador B, do pregador C, que não tem nada a ver com a nossa doutrina, não tem nada a ver com os nossos conceitos, não tem nada a ver com a nossa cultura espiritual, e eles ficam naquilo que os outros dizem e o que nós dizemos não é importante. E isto é mau, porque isto fragiliza-nos, divide-nos, enfraquece-nos. Porque é importante, irmãos, que nós estejamos juntos num propósito, numa visão, numa caminhada. Amém? E numa doutrina. Porque eu quero dizer, irmãos, que nesta igreja e neste púlpito prega-se a palavra de Deus. Não se prega aquilo que a gente quer tirar, explorar de um texto ou do outro, para impor algumas coisas. A palavra de Deus, ela é um todo. E nós temos que a pregar no seu todo. Amém? Precisamos de ficar na palavra. E é verdade que como um corpo nós temos que ter uma visão, um propósito, mas individualmente cada um de nós também tem que descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Os irmãos vejam, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Gilgal foi o lugar, eles tinham passado o rio Jordão, tinham chegado a Gilgal, e em Gilgal eles celebraram a Páscoa depois de 40 anos no deserto. Eles ali estabeleceram de novo os princípios que Deus tinha dado muitos anos antes. E ali em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Note que Caleb não disse por causa de ti, ele disse por causa de mim e de ti. Ou seja, Deus tinha um plano para a minha vida e tinha um plano para a tua vida. O plano para a vida de Josué era levar o povo a conquistar. O plano para a vida de Caleb era possuir Hebrom. Ambos estavam lá, mas eles não se atropelavam um ao outro. Um tinha uma função, outro tinha outra função. Um tinha um propósito e outro tinha o propósito. Caleb, irmão, estava a referir-se à promessa que Deus lhe havia feito por causa da sua fidelidade. Lá em Números, capítulo 14, versículos 23 e 24, diz:
não verão a terra, isto por causa daqueles que se deixaram levar pelos espias que intimaram o coração do povo, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, aleluia, e perseverou em seguir-me. Irmãos, nós precisamos deste espírito, amém? Precisamos do outro espírito, o espírito que se foca em Deus, o espírito que se foca na promessa de Deus, não o espírito que se dilui, o espírito que se leva por isto e por aquilo, mas o espírito que olha no meio das maiores adversidades. Como eu já falei de África, este é um espírito diferente. Este espírito de excelência, esta gente, eles não andam porque têm, eles andam porque creem. Eles não andam porque recebem, eles andam porque amam. Eles andam porque experimentaram a graça de Deus de uma maneira que nós precisamos de experimentar. E perseverou em seguir-me. É Deus a falar, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Que o Senhor me dê esta graça, irmãos, de ter um outro espírito. É motivo para perguntar, que tipo de espírito tenho eu? Que o Senhor nos dê este espírito. E perseverou em seguir-me. Eu, o Senhor, o levarei à terra em que entrou. E a sua descendência a possuirá a herança. Caleb tinha uma promessa de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Caleb ficou firme na promessa de Deus. Ouçam que esta promessa demorou 45 anos. Vocês estão cá. Nós achamos que oração é carregar no botão e a torneira começa a correr. Não, irmãos. Promessa de Deus é alguma coisa na qual nós temos que ficar firmes até que ela se materialize. Ela vai se materializar, talvez não no tempo em que nós queremos, mas no tempo em que Deus determina que se há de materializar. Caleb manteve sempre fresco na sua mente que Deus havia dito algo especial acerca de si. Repare bem, Caleb não disse a Josué, Deus falou algo especial acerca de ti, que sorte a tua. Não. Ele disse, tu sabes que o Senhor Jeová disse a Moisés, varão de Deus, em Cades Barneia, no que diz respeito a ti e a mim. E deixem-me dizer, irmãos, é importante, irmãos, é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus mesmo quando estamos no silêncio. Precisamos de saber ouvir se de facto Deus está a falar ao nosso coração. Se Deus nos está a trazer uma promessa. Eu ontem dizia no retiro, comecei o retiro com estas palavras. Eu perguntei, os irmãos sabem qual é a distância mais longa que existe na Terra? Alguém aqui sabe qual é a distância mais comprida que existe na Terra? Hã? Seria normal nós dizermos que a distância mais longa que existe na Terra é a que separa o Polo Norte do Polo Sul. Seria ou não? Vocês estão cá ou não? Vocês parecem... Eu não estou a fazer nenhuma armadilha, não é? Vocês não trago nada armadilhado para vocês, não é? Qual é a distância mais longa que existe na Terra? Eu vou-vos dizer qual é a distância mais longa que existe na Terra. É a que vai da cabeça até ao coração. É a distância mais longa. Porque, lamentavelmente, nós assimilamos muito na nossa cabeça, mas pouco chega ao coração. E o que muda a nossa vida, de facto, não é o que está na cabeça, é o que está no coração. Amém? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de ouvir sem sermos críticos. Nós precisamos de ouvir sem questionarmos. Nós precisamos de ouvir com oração dizendo, Senhor, permite que a Tua palavra que chegou à minha mente, ela deixa o meu coração, revela a Tua palavra a mim. Porque é a palavra que chega ao nosso coração que nos leva a caminhar firmes nas promessas que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão cá? Amém? E nós precisamos de aprender nos nossos silêncios a ouvir o que Deus fala. Amém? E quando Deus fala, nós precisamos dizer, Senhor, eu tomo posse.
Eu tomo posse da tua promessa para a minha vida. E eu vou aguardar o momento da realização dela. Amém? E quando ela se manifestar, eu vou levantar as minhas mãos e vou adorar-te. Amém? Deus falou a Caleb, eu tenho um plano especial para ti. Deus falou a meu respeito. Falou a teu e a meu respeito. Porque Deus sempre fala a ti e a mim. Amém? E o que Deus fala para ti, é para ti. O que Deus fala para mim individualmente, é para mim. É verdade que Deus também fala para mim coisas para vocês. Mas isso é outra coisa. Isso é porque eu sou o vosso pastor. E quando eu busco, quando eu oro, quando eu medito na palavra, o Senhor dá-me a mim para vos dar a vocês. Segunda coisa, nunca é demasiado tarde para começar. Amém? Primeiro, Deus tem algo para cada um de nós individualmente. Segunda coisa, nunca é demasiado tarde para começar ou para recomeçar. Veja o que diz o versículo 11. E ainda hoje, eu gosto disto, irmãos, e ainda hoje, 85 anos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para se ir e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo. Aleluia, para os expulsar, como o Senhor disse. E nós precisamos, irmãos, de fazer esta declaração. O Senhor será comigo. Amém? O Senhor será comigo. O Senhor será comigo. Aleluia. Já passei por experiências. Ao longo da minha vida tenho passado por muitas experiências. E quando ando por África, porque as necessidades são maiores e porque os recursos são menores, ainda mais nós alcançamos experiências com Deus. E este é o princípio em que nós nos movemos. O Senhor será connosco. O Senhor será comigo. Nós vamos e o Senhor assistir-nos-á. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai nos abençoar. Porque nós nunca sabemos aquilo que vamos defrontar. E aqui está Caleb a dizer, o Senhor será comigo. Aleluia. Quantos aqui sabem que o Senhor é consigo? Os irmãos sabem, estes 85 anos, mais do que um desafio aos irmãos mais idosos, mais do que um desafio aos irmãos mais idosos, é uma provocação para os mais novos. É verdade. Porque nós hoje vemos tanta gente nova que não faz nada. Nada. Queixam-se, lamentam-se, reclamam. Isto é o nosso drama. Reclamamos de fartura. Olha, hoje de manhã, quando me levantei e abri a torneira da água, eu disse, Senhor, obrigado. Obrigado. Nós não valorizamos o que temos, irmãos. Uma simples torneira a deitar água. O simples facto de nós carregarmos no interruptor e a luz acender. Porque nós andamos por lugares em que não é a torneira, é água. Gostaríamos de ter água. Gostaríamos de ter água. Gostaríamos de ter luz. Gostaríamos de ter as coisas básicas. Mas nós, além de não valorizarmos, ainda reclamamos do que temos. É impressionante, irmãos. Mais impressionante que a força física que Caleb tinha, apesar dos seus 85 anos, era a sua força emocional, a sua fé, o seu estado de ânimo e o seu espírito conquistador. Aleluia. Quem é que aqui tem 85 anos? Levanta lá o braço. 85. Master. Irmão Zé cá. Irmão... De repente foi-se embora, não é? 85 anos. Ânimo. Alegria. Os irmãos podem imaginar. Os irmãos podem imaginar a alegria. Caleb dizer, não. Eu tenho 85 anos, mas que é isso? Há uma promessa de Deus para mim. Eu sinto-me preparado, estou equipado para ir. Os irmãos deixem dizer, quando Caleb diz, tal qual é a minha força para a guerra, eu debato-me com algumas dificuldades nesta interpretação, não é? Porque eu não tenho 85 anos. Nem tenho 75 anos. Eu
daqui a um mês terei 65 anos. Se Deus quiser, não é? E se Deus não quiser, paciência. Não me preocupo com isso, não é? Se Deus quiser, farei 65. Se Deus não quiser, farei os 65 anos no outro lado, não é? Estou nada preocupado, não é? Se eu dissesse aos irmãos que eu hoje tenho a mesma força que tinha quando tinha 40 anos, os irmãos iriam dizer que eu gostava a filosofar. Mas olha que eu passei agora uma experiência que achei muito interessante. Muito interessante. Nós fizemos um percurso quando entramos na Guiné-Conakry, enganámos-nos no caminho, o pastor Bife enganou-se, porque eu estive na embaixada da Guiné-Conakry e perguntei qual era o melhor caminho, porque nós ou fazíamos cerca de 540 quilómetros para chegar à base da Ermargina, ou íamos por um outro lado e faríamos na picada cerca de 120 quilómetros na picada. Não é? E lá na embaixada disseram, olha, vocês cheguem a Quebo e apanhem a estrada da Guiné-Conakry, que ela está em obras, é uma estrada de terra batida, mas como está em obras, está aplanada. Ainda ontem o carro do embaixador, e estava lá o carro do embaixador, o embaixador passou por lá, portanto, na boa. Só que nós fomos e o pastor Bifa enganou-se, pronto, e entramos por um outro caminho onde não passam carros, não é? Não se esqueça, foi uma aventura louca. Nós demorámos 15 horas para fazer 100 quilómetros. Mas isso não foi o pior, irmãos. A dada altura, a 10 metros do fim da areia, ficámos enterrados na areia. E eu percebi, olha, o pastor Bifa, que é um africano, estava extremamente perturbado, assustado com a situação. As duas moças que foram connosco para ver o campo de missão, uma filha do pastor Emanuel Fernandes do Norte, outra a Raquel, uma moça que serve na igreja em Portimão, elas sentaram-se lá debaixo de uma árvore e, pronto, para elas aquilo era tudo novidade. O Carlos Martins, que dizem que é um balanta, descompensou completamente. Ele saiu do carro, deitou-se lá no chão e dormiu 4 horas seguidas. O único que ficou ali fui eu, o velho. Todos eles são mais novos do que eu. E eu lembrei-me das palavras de Josué, tal qual é a minha força. E fui eu, sentei-me no chão, comecei a tirar areia, a tentar testar formas de tirar de lá o jipe, não é? Entretanto, parou uma mota, trazia 3... Uma moto que era lá só passam mototáxis, não é? Não há carros, é mototáxis. A moto trazia 2 passageiros e o condutor. Eles pararam lá num outro lado, num outro caminho, e tiveram ali connosco a tentar, não conseguimos tirar. Entretanto, um deles, a dada altura, muçulmano, foi fazer as rezas dele, tal. E esse muçulmano foi o que nos quis enganar, porque o motorista da moto quis nos ajudar, disse que ia buscar ajuda e o outro não deixou, não, nós temos de pagar, não vais. Se eles quiserem, eles que nos deem dinheiro. E eu pensei, a gente vai lhe dar dinheiro e fica no mesmo sítio, porque eles não conseguem tirar daqui o carro, não é? E ficámos ali tempos, e eu estava a dizer, vi o tempo a passar, 4 horas depois, o dia estava a começar a declinar, e eu disse, amigos, vocês vão se preparar todos, comecem a interiorizar que nós vamos dormir aqui. Vamos ficar aqui no mato, vamos ficar aqui, a gente entra no carro, fecha os vidros e na boa. Mas os irmãos não imaginam, eu estava numa paz, estava numa tranquilidade e estava fresco. Todos eles estavam cansados, todos eles perturbados. Eu estava-me a lembrar do Josué, do Caleb. Eu disse, Senhor, eu realmente acho que quando é preciso, Tu és aquele que renova as nossas forças como águia. Mas eles também são filhos de Deus, o Senhor também devia de renovar a deles, não é? Mas o Senhor renovou as minhas, porque como mais velho e como pai, por causa dos cabelos brancos, era eu que tinha que manter ali o mote, não é? Então foi interessante, porque passado um bocado apareceu o chefe de uma tabanca, e ele viu-nos, estivemos a conversar com ele, e ele disse, eu vou-vos ajudar. E ele foi, passado um pouco, ele trouxe uma porrada de homens da tabanca. E eles chegaram, e foi giro, o Carlos sempre a dormir, não é? Foi giro, porque eles chegaram e o Bife é que fala os dialetos, não é? Então eles disseram, vamos estabelecer aqui a plataforma de trabalho. Primeiro, vocês precisam de sair daqui, mas primeiro precisamos de saber quanto é que vocês nos dão para nós vos desempanarmos. E o Bife disse, pastor, eles querem dinheiro. Assim, a gente dá-lhes o dinheiro todo que eles quiserem para sair daqui. Então pergunta lá quanto é que eles querem. Então, um deles disse, queremos 20 mil francos CFA, não é? 20 mil, queremos 20 mil.
E diz o pastor Bife, que é a exclamação deles, 20 mil é muito. E eu disse, Bife, oferece-lhe 15 mil. Pastor, oferece-lhe 15 mil, não regateis muito, que a gente já está aqui há muito tempo. E o Bife, 15 mil. E eles, 20 mil. E diz o chefe da tabanca, 15 mil está bom. 15 mil está bom, porque estamos aqui para ajudar e tal. 15 mil. 15 mil são 22,5 €, mas a dividir, 22,5 € a dividir por mais de 20 homens, não é? Aquilo dá 1 € a cada um. E eles ficaram todos contentes, todos felizes. Mas o mais interessante é que eles, em 10 minutos, desempanaram o carro. Nós andámos 30 metros e tivemos um furo. É só para os irmãos terem uma ideia, não é? Mas não foi o pior, não foi o pior. Não foi o pior, porque mudámos o pneu, avançámos e chegámos à aldeia. E na aldeia, eles pediram-nos para levarmos um idoso. Um idoso que precisava de ir para o médico. Só que esse idoso era mais novo do que eu. Porque lá envelhece muito mais depressa, não é? E nós metemos, e dissemos, então está bom, vocês agora vão chegar à lagoa, a lagoa está seca. A lagoa não é uma lagoa, é um rio, um rio. Nós descemos e quando chegámos ao rio, irmãos, o rio tinha mais de 300 metros de largura. E o rio levava muita água mesmo. Ficámos a olhar, assim, nós não vamos conseguir passar o rio, vamos ter que fazer o percurso todo de volta outra vez. Então, dizendo, não, dá para passar, vocês vêm. Então, iam umas crianças à frente do jeep, nós entramos na água, pedra sobre pedra, e descemos mais de 300 metros a descer o rio, em diagonal, para chegarmos à outra margem. Foi uma aventura louca. O problema é que chegámos à outra margem, saímos e escureceu, e tínhamos ainda 60 km para fazer dentro do mato. E não há estradas, os irmãos sabem, lá aquilo é picadas. Graças a Deus, porque levámos um homem que estava doente e que conhecia os caminhos. Então nós sempre estávamos a perguntar, é por aqui o caminho? Ele dizia, não, é por ali, é por ali. E lá chegámos. Depois fomos multados. Chegámos, a polícia mandou-nos parar e fomos multados porque levávamos um passageiro a mais. Mas sabem, olha, uma Toyota Ace na Guiné-Conakry leva 30 pessoas. Uma Toyota. Qualquer carro na Guiné-Conakry leva 10, 15 pessoas. Mas nós, porque éramos barancos, não podemos dar boleia a ninguém. Então fomos multados em 200 mil francos da Guiné-Conakry. E o Carlos, o Bife ia regatear e disse, Bife, não regateis, paga lá os 20 mil francos. 20 mil francos, 200 mil francos. 200 mil francos são 20 euros. 20 euros e eles passaram-nos o papel da multa e eu depois disse, olha, esta foi a multa mais abençoada que nós já pagámos. Porque todas as vezes que a polícia nos mandava parar, nós dávamos-lhes a multa e eles mandavam-nos seguir. E os irmãos sabem, a polícia manda-nos parar de quilómetro a quilómetro, aquilo é uma loucura, não é? Eles têm que ocupar os polícias de alguma maneira, não é? Então foi uma aventura. Isto só para dizer que, quando eu penso em Caleb com 85 anos, e eu dizia assim, eu tenho 60, vou fazer 65, já não tenho a mesma força de 40, a realidade é que há momentos na nossa vida, quando nós precisamos, que nós temos mesmo essa força. Essa força vem porque Deus dá-nos essa renovação em momentos... É pena que ela não fique sempre, não é? É pena que não fique sempre, porque ela vem e vai, mas ela está lá, está lá. Caleb vem dizer, eu tinha e agora eu posso avançar e conquistar. Amém? É interessante, Caleb, ele podia ter dito, olha, eu estou com 85 anos, manda lá alguém conquistar a terra, porque eu já paguei o que tinha que pagar, já fiz o que tinha que fazer, agora alguém que faça para mim, porque eu tenho direito. Não. Ele não reivindicou direitos, ele reivindicou trabalho. Eu quero ir conquistar a terra. Quantos há, irmãos, que sempre apresentam razões pelas quais não podem fazer algo, tentando enganar-se a si próprios, esquecendo que não é tanto o que não podem, mas sim o que não querem. Quantos falam das suas limitações, dos seus defeitos, dos seus contratempos, mas nunca das suas possibilidades? Nós temos tendência a focarmos-nos no que não temos. E eu acho que nós temos tudo, irmãos. Deixem-me contar, irmãos. Deixem-me contar. Depois de nós fazermos 17 horas de viagem, estourados, cansados, a minha mala é preta, estava literalmente castanha. Levava a mala bem fechada e tive que lavar a roupa porque o pó estava dentro da mala. Chegámos à casa da mãe Regina. A mãe Regina tem 72 crianças ao cuidado dela. Sozinha.
irmãos sabem, era suposto nós chegarmos, ela sabia que nós íamos, e era suposto nós chegarmos e ela ter alguém para nos dizer: vocês vão ficar naqueles quartos, está ali água para tomarem um banho, tenho aqui o jantar preparado para vocês, amanhã conversamos. Mas nós chegámos, cumprimentámos a Mãe Regina e foi como se nós não estivéssemos lá. Ela estava a cuidar das crianças, cuidou, ela e os mais velhinhos já, que a ajudam. Vieram-nos dizer qual eram os quartos onde íamos ficar, porque aquilo era já foi uma base missionária, e depois fomos jantar. Aconteceu 11h30 da noite, sentámos-nos à mesa, e ela trouxe uma tigelazinha pequena, com arroz. Simplesmente arroz. E nós comemos. Todos nós comemos um bocadinho de arroz e fomos-nos deitar, não é? E de manhã levantámos, voltámos para a casa da Mãe Regina e eu chamei-a de parte. Chamei-a de parte e disse: Mãe Regina, tenho aqui uma oferta para lhe deixar, para ajudar aqui no trabalho, nas crianças, e dei-lhe a oferta. Depois a Raquel de Portimão levava também uma oferta da Igreja de Portimão e deu-lhe a oferta. E sentámos-nos à mesa para tomar o pequeno almoço. E ela sentou-se ao pé de nós. Ela no jantar não se sentou ao pé de nós. Ela sentou-se ao pé de nós e disse: os irmãos sabem porque é que ontem só vos dei arroz? Porque é que os irmãos, eu não me sentei ao pé de vocês, eu estava envergonhado. E só vos dei arroz porque, irmãos, eu dei-vos o último arroz que nós tínhamos. Não tínhamos mais nada. O que os irmãos tinham na mesa era tudo o que havia em casa. E agora os irmãos chegaram e deram-me estes envelopes com dinheiro. E de repente eu tenho dinheiro para encher a despensa e dar comida às crianças durante mais um mês. Nós olhamos muito, irmãos. E eu olho para aquela mulher e fico impactado. Porque tomar conta de 72 crianças, dependendo única e exclusivamente da provisão de Deus, nunca reclamando do que não têm, mas sempre dando graças a Deus pelo que têm. Vocês estão cá? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de pedir a Deus que nos ajude a mudar o nosso coração, a ter um espírito de excelência como Caleb, porque nele havia outro espírito. Era este espírito que havia em Caleb que eu encontro em muita gente em África. Em muita gente. Eu tenho estado em muitas casas em África, irmãos, que eu até me custa dizer que são pobres. Porque para dizermos que é pobre temos que ter um termo de comparação. E lá não há termo de comparação. Eles não têm nada. Nada. Mas eles confiam. Eles servem a Deus com alegria. Eles caminham. Porque eles têm um espírito tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Nós falamos das nossas limitações. Qualquer coisa é motivo para nós reclamarmos. Qualquer quebra das nossas condições de excelência já é motivo para não fazermos. E eu envergonho-me, irmãos. Deixem-me dizer, eu envergonho. Quando eu vejo gente que serve com um prazer intenso. E eu estava a tentar encontrar aqui um termo de comparação na igreja, mas não tenho. Não tenho. Porque qualquer coisa que nós tenhamos aqui, por muito pequena que seja, é francamente muito maior do que o melhor que eles têm. A grande verdade, irmãos, a grande verdade é que o homem só é detido pelas limitações que ele mesmo se impõe e não tanto pelas limitações da vida. Nós somos detidos pelas nossas exigências. Nós somos detidos porque nós estabelecemos grandeza. Grandeza. Mas eu quero dizer aos irmãos
nós não vamos levar para o céu nada daquilo que temos. Olha, o irmão não vai levar para o céu o dinheiro que tem no banco. Eu quando cheguei, tinha uma carta na caixa do correio de um irmão que foi membro desta igreja e que morreu. E quando ele morreu, ele tinha no banco, penso que à volta de 200 mil euros que foram para o Estado. Ele não dava à igreja. Ele não abençoava ninguém. E ele morreu e o dinheiro foi para o Estado porque ele não tinha herdeiros. E isto magoa-me, irmãos. Magoa-me porque há tanta necessidade, há tanta gente a precisar e nós só pensamos em ter, em ter, em ter, em ter. Você não leva para o céu o seu dinheiro. Mas eu tenho que deixar uma boa herança para os meus filhos. Se calhar essa herança vai estragá-los. Vai pô-los zangados uns com os outros para ver quem fica com mais. Um bom automóvel, uma boa casa. Eu não estou a dizer que não é importante nós termos, irmãos. Por favor, não julguem isso, não é? Eu estou a dizer, irmãos, é que o que nós levamos para o céu é o que nós investimos no reino de Deus. É o que nós investimos no reino de Deus. É o que nós fazemos quando abençoamos pessoas como a Mãe Regina, como abençoamos pessoas como na nossa escola em Buba, que está a fazer um trabalho excelente. Cláudia esteve lá, a igreja está cheia de jovens, irmãos. São os jovens da escola. A Guiné está pejada de jovens. 60% da população da Guiné tem menos de 15 anos. Este é o nosso trabalho, é o nosso foco. Como? Através da escola, do ensino, chegar a eles. Mas para isso nós precisamos de mais recursos. Nós temos uma escola que é o que está lá. Ela precisa ainda de tanta coisa, irmãos. Há coisas que nós precisamos fazer urgentemente lá. E que, se calhar, 100 euros a cada um, 50 euros a cada um, não fazia tanta falta e lá era uma bênção tremenda. Mas se calhar não podemos comprar aqueles sapatos daquela marca, etc. Não é? Durante 45 anos, Caleb viveu com um sonho e com um desejo. Conquistar o monte. É interessante, Caleb quis conquistar um monte. Malcriado, não me obedece. Caleb quis conquistar um monte. E eu vou passar rapidamente por 3 ou 4 coisas. Porquê o monte? Primeiro, porque nas alturas tudo tem uma vista diferente. Amém? É quanto mais perto, quanto mais nós subimos para perto de Deus, que a nossa visão mais limpa fica. Amém? Quanto mais perto eu estou de Deus, melhor a minha visão se apura. E quando eu vejo com os olhos perto de Deus, eu passo a ver com o coração de Deus. Amém? Eu tenho que andar. Vou saltar aqui uma série de pontos. Segunda coisa. Porquê nas alturas? Porque nas alturas há segurança. Os irmãos ouviram as notícias das inundações em Moçambique? Durante este tempo, nós nem notícias temos, não há televisão, não há rádio, não temos nada. A internet é uma dor de cabeça muito complicada. Havia dias em que eu carregava para abrir a internet, com o Wi-Fi deles, carregava hoje e ela abria no outro dia, não é? Porque, pronto. Os irmãos sabem, toda esta desgraça que houve nesta região de Moçambique é porque aquilo é um vale. As águas correm da Serra da Gorongosa e descem em direção à beira e levam tudo o que passa pela frente. Foi um tufão que passou, foi uma tempestade que passou, mas as águas arrastaram tudo. Porque o vale é bonito, mas correm-se mais perigos. É por isso que nós precisamos de subir para as montanhas. Há segurança na montanha. As casas fortes, os castelos são sempre feitos em lugares altos. Os irmãos sabem isso, não é? Então, nós precisamos de subir para a montanha que Deus nos quer dar, que Ele quer que nós conquistemos. É por isso que o inimigo da nossa alma sempre nos anda lançando dardos, flechas inflamadas. Ele quer nos destruir, porque se nós voarmos baixo, nós vamos comer. Eu tinha aqui uma história que eu gostava no encontro, não é?
Mas os irmãos sabem que, por exemplo, eu tenho isto mais ou menos na cabeça, os irmãos sabem que, por exemplo, na América, eles fazem a caça aos gansos, não é? Eles fazem a caça aos gansos. Os gansos voam realmente em grupos e voam abaixo. Tem muito ensino isto, mas eu não me quero dispersar. E voam abaixo, não é? Então, os caçadores têm uma espécie de apito que eles põem na boca que imita o grunhido a linguagem dos patos, pronto, não é? Que imita, não é? Só que os patos são inteligentes e eles já descobriram isso. Então, quando eles ouvem aquele pá, eles percebem que aquilo não é realmente. Eles sabem que aquilo é uma armadilha. E eles que vão em voo, assim que ouvem aquilo, desatam a pique para as alturas. E voam, sobem, até à altura em que eles sabem que os tiros não chegam lá. Caminham em segurança. Eles ainda podem disparar e a bala vai, mas chega a uma altura que ela começa a descer, não é? Então eles vão para a altura, porque eles sabem, nas alturas nós estamos protegidos. E nós precisamos de voar nas alturas de Deus, onde os dardos inflamados do inimigo não chegam. Amém? Porque o inimigo sempre vai lançar os seus dardos inflamados. Ele sempre vai tentar roubar a nossa fé, sempre vai tentar roubar o nosso ânimo, sempre vai tentar roubar o nosso encorajamento. Mas se nós subimos, se estamos lá no alto, então, irmãos, nós vamos vencer. Amém? Vencer. E depois, nas alturas, irmãos, nas alturas nós encontramos uma outra dimensão de vida. E os irmãos sabem, eu vou descer e vou... Isto tem a ver com muitos quilómetros feitos em caminho esquisito. Conta-se uma história, eu vou terminar com esta história. Conta-se uma história de um cacique de uma aldeia que envelheceu, percebeu que o tempo da sua vida estava a acabar e ele precisava de passar o bastão do governo a um guerreiro da aldeia, não é? Então ele chamou 3 guerreiros da aldeia e disse: eu quero que vocês subam à montanha mais alta e me tragam um artefacto, alguma coisa lá da montanha que prove que vocês estiveram lá, para que eu possa, numa boa consciência, passar o meu legado como líder para um de vocês. E diz que aqueles homens foram, meteram-se a caminho e foram. Foram separados em direção à montanha e os dias foram passando, até que um deles voltou. Voltou e quando voltou, o cacique, ele veio à presença do cacique e o cacique perguntou-lhe então, foste à montanha? Ele disse, fui. Então, e o que é que me trazes para provar? E ele trouxe uma planta, uma flor. Ele disse, olha, eu subi até uma altura em que encontrei esta flor que eu nunca tinha visto. Uma flor linda, maravilhosa, que só há realmente naquelas alturas, não é? E aqui tens a planta que eu colhi como prova de que eu tinha estado lá naquela dimensão. O cacique ficou com a planta, não é? Passados uns dias, chegou outro guerreiro. E o guerreiro chegou, veio à presença do cacique e ele perguntou-lhe, então, tu estive, e o que é que me trouxeste? E ele disse, olha, eu encontrei uma pedra preciosa que só há realmente na montanha, nunca tinha visto uma pedra assim, e aqui está esta pedra como prova de que realmente eu estive na montanha. Ele ficou, e o tempo foi passando, até que, alguns dias mais tarde, chegou o terceiro guerreiro. E o terceiro guerreiro chegou e veio à presença do cacique. E o cacique perguntou-lhe, estiveste na montanha? Ele disse, estive na montanha. Realmente, não foi fácil. Escalar aquela montanha, a montanha era enorme, mas eu escalei. E à medida que eu escalava, a minha vista estendia-se, eu ia vendo mais. E eu fiquei com uma ansiedade tremenda de chegar ao topo para ver o que estava para lá da montanha. E eu fui subindo, até que cheguei ao topo da montanha. E quando cheguei ao topo da montanha, eu deslumbrei-me. A vista era uma coisa maravilhosa. Havia uma paz. Havia um prazer imenso em estar ali, que eu sentei-me naquele lugar e o tempo foi passando, e eu perdi a noção do tempo. E depois eu desci, e aqui estou eu, junto de ti. E o cacique perguntou-lhe, trouxeste-me alguma coisa? E ele disse, alguma coisa? Não. Porque quando eu cheguei lá acima, eu não me lembrei de mais nada. Era maravilhoso. A dimensão da minha vista, eu perdi-me. Aquilo absorveu-me completamente. Eu esqueci-me de tudo. E o cacique
levantou-se e disse: este é o homem que me vai substituir. Este é o homem que me vai substituir, porque ele realmente esteve lá no topo da montanha. E, irmãos, nós precisamos de subir ao topo da montanha. Precisamos de subir ao topo da montanha e ter uma visão de Deus. Termos um encontro com Ele. Nós precisamos de ver Deus. Não no sentido físico, porque não é possível, mas vê-lo no sentido da dimensão do seu amor para connosco, da sua graça para connosco, do seu cuidado para connosco e do seu desafio para cada um de nós. Vocês estão cá? Nós precisamos, irmãos, de subir, subir, subir. E quando nós chegamos perto de Deus, tudo o resto é secundário. Quantos irmãos já experimentaram isso? Eu lembro-me há uns anos atrás, num retiro de jovens aqui da igreja de Benfica. Foi o irmão Jorge Moraes que pregou. Em Bias do Sul. O Espírito Santo desceu de uma maneira tremenda, tremenda, tremenda. Havia um grupo de jovens, meninas, separadas, a orar. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. O Espírito Santo veio sobre elas de uma forma tremenda. Que elas falavam em línguas umas com as outras. Elas falavam, e conforme falavam, riam-se. E riam-se e falavam. Elas estavam a comunicar na língua dos anjos umas com as outras. Não é? E elas tiveram tanto tempo. A campainha tocou para o almoço. E elas continuaram ali. Eu não vou dizer quem eram, mas eram umas poucas. Que eu acabei por ir lá dizer: meninas, alô, planeta Terra chama. E uma delas, de repente, disse: eu tenho que dizer, ela disse pai, porque era a minha filha, uma das minhas filhas. Ela disse: pai, porquê é que tu nos chamaste de volta? Porque quando estávamos, era tão bom. Era tão bom. Quando nós subimos ao topo da montanha, quando ficamos perto dele, tudo o resto perde dimensão. Nós queremos ficar perto dele. Amém? Amém? Caleb disse, eu não quero o vale, eu quero o monte. Mas o monte é habitado por gigantes. Mas eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. E na promessa de Deus, todo gigante irá cair diante de mim. Na promessa de Deus, todos os gigantes vão ser derrotados. Há uma promessa de Deus para a minha vida. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Amém? E a grande promessa de Deus, o Senhor Jesus deixou aos discípulos para se repercutir em toda a igreja. E eu estarei convosco. E eu estarei convosco. Amém? Amém? Quantos irmãos aqui nesta manhã querem dizer: eu vou subir a montanha? Levantem lá o braço. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. 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 Há uma montanha que Deus quer que tu conquistes. Talvez nesta manhã tu chegaste aqui com um problema complicado. Deus quer que tu conquistes esse problema. Talvez chegaste aqui com uma enfermidade que te atormenta. Deus quer que tu conquistes essa enfermidade. Talvez tu chegaste aqui com um problema, como o Tiago já falou, um problema profissional, um problema de emprego. Deus quer que tu conquistes esse problema. Amém? Quantos aqui querem subir uma montanha nesta manhã? Qual é a montanha na vossa vida? Habitada por gigantes. Quais são os gigantes que vocês estão a ver na montanha? Que vos podem de alguma forma intimidar. Diga a Deus: Senhor, há uma promessa de Ti para a minha vida nesta manhã. Oh, chamabacaia, chomarabacana. Aleluia. Irmão, levanta as tuas mãos para o céu. Levanta agora, fecha os teus olhos e começa a orar, a dizer: Deus, eu quero alcançar a promessa que Tu tens para a minha vida nesta manhã. Eu quero conquistar a montanha que está diante de mim.
a montanha, o obstáculo que eu vejo diante de mim. Deus, eu quero libertar-me de todo o espírito de crítica, de todo o espírito de maledicência, de toda a palavra negativa. Deus, eu quero caminhar à luz da Tua palavra, à luz da Tua promessa, porque Tu tens uma promessa para a minha vida. E nesta manhã eu conquisto em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Eu venço em nome de Jesus. Oh, Deus está a dar nesta manhã à tua vida um espírito diferente, um espírito de excelência, um espírito de conquista. Deus está a renovar o teu ânimo, Deus está a renovar o teu encorajamento, Deus está a manifestar graça sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diz ao Senhor, nesta manhã, Senhor, eu tomo posse do monte que Tu me tens dado. Eu expulso de diante de mim toda a enfermidade, todo o obstáculo, toda a dificuldade, e eu tomo posse da vitória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, sobe ao monte nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Deixa-te levar às alturas. Vê a glória de Deus, vê a glória de Deus. Na montanha, quando estamos perto dEle, tudo o resto é secundário, nada mais importa, porque a Sua presença é tudo o que nós precisamos. Aleluia. Shamayabakara. Aleluia, aleluia, aleluia. Shumarabakanda mayabakara. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, vira-te para o irmão que está ao teu lado. Vira-te para o irmão que está ao teu lado. Toca nele com a tua mão. Toca nele com a tua mão e diz para ele sobre a tua vida, Deus declara que há um espírito de excelência sobre a tua vida, há um espírito de conquista sobre a tua vida, há um espírito de vitória sobre a tua vida, há a manifestação da glória de Deus. Shema Rabakaya. Oh, Deus declara para a tua vida que nesta manhã tu escalas a montanha, o obstáculo que está na tua presença, tu vences nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade seca, enfermidade morre, enfermidade desaparece em nome de Jesus. Oh, Shamabakaya. Aleluia, aleluia, aleluia. O Xandamabakara. Shomarabakaya. Shomabababakandamarabakara. Shekamayabakara. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Flui, Santo Espírito. Espírito de gozo, Espírito de paz. Oh, Shamabakara. Espírito de gozo, flui, Senhor. Flui, Senhor. Flui, inunda os corações, Senhor, nesta manhã. Deus, dá-nos um espírito de excelência. Dá-nos um espírito como o de Caleb. Um espírito de vitória, Senhor, um espírito de conquista. Declaramos que somos vencedores em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Shema babakanda mabakara. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Santo, 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 santo. Somos o que somos porque Tu és quem és, Senhor. Conquistamos o que conquistamos porque Tu conquistaste o que nós não podíamos conquistar, Senhor. Vencemos porque Tu venceste por nós, Senhor. Shomarrabacara. Por isso, Senhor, por isso, para Ti toda a honra e toda a glória. Toda a glória, toda a glória. Toda a glória para Ti. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Mais uma vez. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Amém.